Portugal, julho de 2006. Pois acabei agora de ler a carta enviada ao jornal La Estampa, intitulada Igreja Debate Missa Rock ou Cantos Sacros, do cardeal Furno, onde ele diz, abre aspas, melhor tambores no altar e missas rock do que igrejas vazias. Cada povo e cada geração entram no rito litúrgico com a própria história e sensibilidade. Fecha aspas. Para o cardeal Furno, aspectos singulares e não conformes à tradição enriquecem a missa. A liturgia se estrutura e respira de acordo com a linguagem e o estilo popular. Abre aspas. É um modo autêntico de conjugar a expressão do sacro e acontece em todos os lugares do mundo. Fecha aspas. Recorda o cardeal, defendendo que o fato de uma comunidade expressar aquilo em que acredita nas formas mais próximas à sua sensibilidade é um sinal de vitalidade da fé. O bispo da minha diocese aqui em Portugal, juntamente com outros padres, no meu entender, tem abusado dessas sensibilidades para justificar tudo e não darem resposta a nada. Gostaria que me informassem se essa expressão sensibilidades tem algum apoio documental. É que me parece absurdo, depois de ter lido algumas obras sobre simbologia ou entendimento humano, pensar em sensibilidade como se a natureza humana fosse diferente em todos. A sensibilidade é um dom de Deus e a música sacra não é epidérmica, mas radica no mais profundo da natureza humana, onde se experimenta o divino. Um cego é insensível visualmente, mas penso que quando se fala em sensibilidades, parte-se do princípio da sua existência. Ela deve ser vista em grau e não em gêneros. É auditiva e não tem cheiro ou tato. Tampouco se limita a gostos, mas sim por eficiência comunicativa. Cristo não teria gosto no sofrimento. Contudo, tudo aquilo que passou faz sentido, no sentido que justifica gostar da sua missão. A música sacra não é uma questão de gosto, mas tem gosto quanto mais a entendemos. Ela educa o espírito, dirige e abre portas ao espírito, mas o senhor cardeal prefere retirar este valor em nome das culturas locais, sabendo que teve de estudar para chegar a cardeal. Eu não era tão sensível musicalmente como sou hoje. Eu cresci e, graças a Deus, tive uma formação média que me permitiu ir evoluindo. Contudo, reparei que as crianças conseguem ser sensíveis de forma extraordinária ao canto gregoriano. Essas crianças que eu ensinei aprenderam noções de música onde o canto gregoriano as mantinha calmas e concentradas. Comprovei que aprendiam música mais rapidamente pelas melodias gregorianas que as restantes melodias infantis. Foram elas que me disseram que preferiam cantar em latim que em português. Eu expliquei a tradução para elas e elas sentiam-se muito especiais. Essas crianças, que cultura tinham de gregoriano, senhor cardeal? Nunca tinham ouvido tal coisa. Mas agora que li as palavras do senhor cardeal, que deveria eu fazer no futuro? Ensinar-lhes rock e ensinar outro tipo qualquer de música daqui 3 anos, quando a moda for outra? Ou pedir que nunca mais voltassem a cantar o que aprenderam? O problema é que essas crianças, por exemplo, na igreja, têm uma senhora ignorante que lhes ensina músicas tolas para cantarem na missa. Essas crianças pediram para cantar essas melodias gregorianas que eu lhes tinha ensinado, e a senhora negou esses, entre aspas, diabólicos cânticos. Senhor cardeal, ajude-me. Não é verdade que Deus fala no silêncio? Isso não é sensibilidade? Isso não é cultivável? Ou o senhor cardeal pensa que a oração não se cultiva e abre a sensibilidade, tal como a sensibilidade ajuda na oração? O senhor cardeal pensa que o belo é estética, como um jogo lindo de formas, em vez de ultrapassar esse pobre olhar e saltar para o nível da arte? É como ser humanista e não transcender nunca para o plano divino.
perguntava ao senhor cardeal se não acha que os apóstolos deveriam ter pensado em não evangelizar quem oferecia alguma resistência, visto que esses provavelmente teriam sensibilidades diferentes. Hoje, o senhor cardeal poderia até pensar que todas as seitas e todos os gnósticos e agnósticos têm sensibilidades diferentes. Como pode pensar um alto membro do clero em sensibilidades diferentes por não ter sensibilidade? Amar a Deus como Deus com D maiúsculo ou amar a Deus como Deus com D minúsculo não seria uma questão de muita ou pouca sensibilidade? Na igreja, a sensibilidade tem graus diferentes, consoante com a caminhada de cada um. A ideia de sensibilidades escraviza o homem ao relativismo. Todos somos sensíveis a Deus em graus diferentes, e a música sacra é sacra, senhor cardeal. Sacra. E sabe por quê? O senhor cardeal saberá definir música sacra? Se não sabe, não fale, e se falou como falou, tem uma resposta para dar, sabendo que é o magistério que a denomina de sacra. O senhor cardeal prefere tambores que a igreja vazia? Que adianta ter uma casa cheia de pessoas vazias e acreditar que a santidade de um tem menos eficácia que a humanidade de todos? Parece que a missa é mágica e transforma por artes estranhas. Isso deixa-me muito triste. Gostaria que me explicassem de onde vem esta mania das sensibilidades, por favor. Muito prezado, salve Maria. Lamentavelmente, Dom Furno gosta de rock. Um cardeal pode ter mau gosto. O que um cardeal não pode ter é o desejo de meter o rock na missa. Mais importante que a opinião do cardeal Furno e de seu mau gosto é o que afirmou o cardeal Ratzinger, dizendo que o rock na missa é um contraculto, pois escreveu o cardeal Ratzinger sobre o rock. Com relação a isso, música rock é expressão de paixões elementares, que nas grandes reuniões de música rock tem assumido caracteres culturais, isto é, de um contraculto, que se opõe ao culto cristão. Ele quer libertar o homem de si mesmo no acontecimento de massa e no sconvolgimento, na inversão, em italiano, quer dizer também deturpação, mediante o ritmo, o rumor e os efeitos luminosos, fazendo precipitar quem nele participa no poder primitivo do todo, mediante o êxtase da dilaceração dos próprios limites. Cardeal Joseph Ratzinger, Introduzione allo Spirito della Liturgia, São Paulo, Milano, 2001, página 144. E o cardeal Ratzinger condena o rock não só na missa, mas também como falsa arte, disse ele numa entrevista. O cardeal Joseph Ratzinger formulou sérios reparos ao rock. A respeito dele, lhe perguntamos se suas objeções se referem ao rock como expressão musical em si mesma ou ao eventual uso do rock no interior de um templo ou casa de oração. Naturalmente, respondeu, eu me oponho, sobretudo, à utilização do rock na liturgia. Porém, ademais disso, o rock tem uma estrutura antropológica, que coloca em perigo a verdadeira antropologia e a maturidade espiritual do homem, porque está destinado a assimilar o homem ao entusiasmo da massa e a fazê-lo esquecer-se de sua responsabilidade moral, incorporando-o a um êxtase coletivo. Em vez de levá-lo a aprofundar a capacidade humana da vontade, o rock o transforma em um ser incapaz de ser dono de si mesmo e o faz parte de uma massa. Todo ello apoya los elementos inferiores del hombre, contrarios a la integrar o cuerpo, o espírito e a vontade. Cardeal Ratzinger entrevista a Rosário Guzmán Errázuriz, La Segunda, 15 de julho de 1988. Com muita propriedade, muito corretamente, você me diz, a música sacra não é uma questão de gosto, mas tem gosto quanto mais a entendermos. Muito bem observado. Você tem toda a razão ao dizer que a natureza humana é uma só, e o que caracteriza o ser humano é a racionalidade e não a sensibilidade. Os animais também têm sensibilidade, mas a sensibilidade humana deve estar submetida à racionalidade. Devo alertá-lo, me permite fazê-lo com caridade, que o homem não experimenta o divino. É pela fé
virtude intelectual e não da sensibilidade que nos unimos a Deus. E as sensibilidades são pessoais, subjetivas, enquanto só a verdade é objetiva. Só a verdade une os homens e não os sentimentos. Que bom saber que você ensina gregoriano a crianças. Continua a fazer isso, apesar das gerentes de igreja que chamam o gregoriano de diabólico e que, como o cardeal Furno, tem compreensão e simpatia para com o angélico Roque. Angélico, porque Lúcifer é um anjo, embora mau. Pena que o cardeal Furno não lerá o seu excelente comentário ao absurdo que ele disse. O senhor cardeal prefere tambores que a igreja vazia? Que adianta ter uma casa cheia de pessoas vazias e acreditar que a santidade de um tem menos eficácia que a humanidade de todos? Parece que a missa é mágica e transforma por artes estranhas? Isso deixa-me muito triste. Parabéns. Pena que você não seja cardeal. Pena que o cardeal Furno não pense como você. Pena que o cardeal Furno não pense muito ao dar entrevistas. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.